Com a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Paulo Fernandes e este é mais um vídeo pelo canal Feridos em Nome de Deus. Eu estarei fazendo uma análise sobre um questionamento, certamente do irmão Carlos, e eu ouvi bem e me interessou a ouvir também outros vídeos dele, e ele faz um questionamento a perguntas e cobram respostas dessas perguntas que ele faz. Aí eu recebi um e-mail de alguém, inclusive recebi antes até mesmo do vídeo dele, eu recebi um e-mail e alguém disse para mim: Paulo, tem um irmão defendendo o sistema religioso e parece você no passado como defendia o sistema religioso. E parece que ele imprensa o Rubens do Verdade Oculta. E, ironicamente, ele cita auxiliares. Então, ele se refere a pessoas que conhecem o Rubens e que deveria responder por ele. Eu gostaria de primeiro dar paz do Senhor Jesus ao irmão Carlos e dizer para ele que eu sou um irmão em Cristo e, por mais ou por menos que ele possa dizer, não, mas se é contra o sistema religioso e contra o modelo de igreja evangélica que nós estamos aí, nós não podemos chamar de irmão, não são irmãos, mas eu também gostaria de dizer que não é o fato de uma igreja evangélica, de um irmão evangélico, dizer que não são irmãos e não dar a paz do Senhor, que isso legitimar o ser irmão em Cristo ou não. E nós sabemos o que dá legitimidade estar em Cristo é aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aquele que crê em Jesus, e não ser evangélico e não ser crente. E também gostaria de dizer que não estou aqui amando o Rubens, eu conheço muito bem o Rubens, conheço muito bem a Elaine, e quero te dizer não só para o senhor, irmão Carlos, mas para todos que estarão nos ouvindo, que antes de eu conhecer o Rubens, eu já defendi essa causa, já batalhava essa causa de uma nova reforma, de uma verdadeira reforma, de voltarmos ao Evangelho verdadeiro, a simplesmente buscar a Jesus, voltar ao primeiro amor de Jesus, da doutrina dos apóstolos, não a doutrina das igrejas evangélicas. E quero dizer que eu vou tentar esclarecer um pouquinho sobre este novo momento que nós estamos vivendo, e eu quero dizer que isso não depende de nós, isso não depende de nenhum evangélico, e não depende de nenhum revolucionista, mas depende daqueles que amam a verdade. E o que percebemos e que em decorrer dessas 2 décadas para cá, o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, está mandando a conta da glória de Deus que roubaram a glória de Deus, roubaram a glória do Senhor Jesus, e ele está cobrando de volta. E em meu coração, no coração de muitos, inclusive de Rubens, eu tenho certeza que essa glória Jesus já tomou de volta e não mais pertence a líderes religiosos, a líderes evangélicos, padre, espírita, pai de santo, a qualquer um desses. Não, nosso coração, nossa alma pertence a Jesus. Nós só seguimos a ele e nada mais. Rubens não é meu discípulo, eu também não sou discípulo de Rubens. E quero lhe dizer que existem milhares de pessoas em toda a terra que já estão vivendo esse glorioso momento, que é voltar ao Evangelho verdadeiro de Jesus. E no Brasil temos vários aí. Poderíamos citar aqui homens que têm um respeito muito grande, como o Paulo Siqueira, do Evangelho puro e simples, desse movimento. Inclusive, muitas das vezes participei de passeata contra essa falsa passeata para Jesus, essa marcha para Jesus. Inclusive, já fui em Belo Horizonte protestar contra essa marcha política, essa marcha eleitoreira, que aparentemente é para Jesus, mas não é, para manter o reduto do poder religioso, do poder político e econômico junto. Então já fiz protesto dentro do AMB contra essa feira religiosa evangélica, essa macumbaria santa evangélica, e quero dizer que eu sou um desses. Então, quando tiver direcionar a bateria com quem luta contra a esse evangelho, esse falso evangelho, a essa falsa igreja, esses falsos ungidos, não direciona unicamente a um. Procure outros. E posso lhe dizer que existe na internet aí dezenas de pessoas. Tem aí o Caio Fábio, que tem mensagens libertadoras. Por mais que as pessoas tentem atingir a vida pessoal dele, não consegue atingir o que ele diz. Por mais que queira atingir a pessoa do L. René Kivitz,
não vai atingir o que ele diz, o que ele prega. Por mais que queiram atingir Ariovaldo Ramos, não conseguirão sufocar o que ele prega e o que ele diz. Então, por mais que queira tentar agredir, sufocar o movimento evangélico puro e simples do Paulo Cerqueira, por mais que queira ofender sua vida pessoal, como queira fazer, não vai atingir as verdades que ele porta e que ele diz. Então, somos muitos. Se for fazer uma relação aqui, eu daria uma relação de nomes grandes. Então, não existe um só. E ninguém é aquele discípulo de ninguém. Antes, nós éramos discípulos e seguidores desses homens. Nós fazíamos aquilo que Paulo temia, que no meio de vós seguirão homens, que farão seguidores após si, farão discípulos após si. E isso, graças a Deus, nós somos livres para buscar o Evangelho verdadeiro de Jesus, sem ser escravos e sermos seguidores de homem algum. Nós seguimos aquilo que está nas Escrituras, que é o verdadeiro Messias, que é o verdadeiro Jesus. Não é o Jesus escravo, capacho e manipulado por essas igrejas evangélicas e religiões que manipulam Deus e manipulam Jesus e manipulam o Espírito Santo. Mas o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Espírito Santo não se deixa manipular por esses líderes religiosos ou quem mais queira defender e amar e sim, infelizmente ser adepto dessas igrejas e religiões, então vão ter que defender a sua idolatria religiosa. Infelizmente, irmão Carlos, o seu desafio foi posto em prática e já recebi também outro e-mail dizendo que o Rubens, o meu amigo Rubens já respondeu, inclusive eu vou colocar no YouTube os links de todas as respostas. Ele pega alguns vídeos do irmão Carlos e começa a refletir sobre esses vídeos e fazer o seu comentário sobre as suas mensagens. Então esses comentários que o irmão faz, ele é totalmente esclarecedor e como o senhor homem que sabemos nós que o Senhor, que a verdade, ele luta pela verdade, o Senhor é um valente, como Saulo era um valente para defender o farisaísmo, mas sabemos também quando o Senhor descobrir a verdade, se libertar do sistema religioso, dificilmente quem segurará um homem como o Senhor, mas o será um que será magoado, será ferido por defender a verdade e o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos dar o início. Eu estarei aqui ouvindo esse vídeo seu e também convido ao irmão, se possível, um hangout, para que nós possamos conversar, se entender, porque evangélico devem discutir, deve se entender, porque antigamente essas discussões ficavam nos corredores das igrejas, onde os evangélicos saíam para evangelizar, para debater com o católico, debater com o espírita, debater com bandistas, debater com macumbeiro e outras religiões, para tentar converter as suas religiões, como eu levei centenas de pessoas a se converter na igreja evangélica, que eu fui obreiro muitos anos, diácono muitos anos, presbítero muitos anos e pastor também. Hoje, graças a Deus, eu sou liberto de toda essa mentirada para seguir a Cristo e pregar a verdade. Por mais que queiram me atingir, por mais que se quiserem me xingar, me ofender, não tem problema. Mas não ofenda o que eu digo, não ofenda as verdades que eu porto, que eu tenho postado. Não ofenda as verdades. Primeiro, discute elas. Entendam, reflitam primeiro para depois tentar. Podem me xingar do que quiserem. Podem discutir comigo, falar mal de mim, mas reflitam o que eu digo e o que nós dissemos em todo esse Brasil, em uns 4 cantos desse Brasil, alguns como nós estamos discutindo isso, levando pessoas a se libertarem dessas igrejas, se libertarem dessas gaiolas religiosas e desses falsos cristos e falsos profetas que surgiram dentro dessas igrejas e roubou até o nome da igreja, ok? Tirou a igreja verdadeira e colocou nas suas denominações, onde uma briga entre a outra, tentando mostrar que uma é melhor, uma é mais verdadeira do que a outra. Isso não faz parte do Deus verdadeiro, isso infelizmente. Mas o convite do Senhor Jesus é o sai dela, povo meu. Há um povo de Deus dentro desse ambiente, que um dia também estava lá dentro, e um dia o eterno Senhor Jesus me libertou disso, e hoje eu tenho o prazer de ser livre para pregar a verdade. Ok? Vamos ouvir um pouquinho o que o irmão Carlos diz e o convite que ele faz, o desafio que ele faz de alguém se interessar. Ele ironicamente chama de algum dos seus discípulos, mas eu sou amigo do Rubens, eu conheço o Rubens, tenho um grande respeito por ele e até admiração por ele, pela Ilane, pelas perguntas que eles fazem, que desperta muita gente aí fora. Cada um trabalha na sua
trincheira. Rubem não é meu discípulo, eu também não sou um discípulo deles. Ambos nos respeitamos e muito até. E está aí a resposta de alguém. Insistir, mas vai ter outras respostas. Mas os vídeos dele, o Rubem não precisa que ninguém defenda ele, porque ele é muito consciente do que ele pensa, é muito consciente do que ele prega, e eu espero que o senhor ouça as respostas nos vídeos deles e mostre para os fiéis, para as pessoas que evangelizam, mostrem para que eles também pensem um pouco e parem e pensem, que pergunta é essa que o Rubem está fazendo? Que questionamento é esse? Isso procede da verdade ou não? Nós não devemos deixar as pessoas enganadas, ok? Meus amigos, bom dia, boa noite. Boa noite. Estamos ainda sem uma resposta devida, sem uma resposta concreta. Nós fizemos uma solicitação, umas considerações a fulano de tal, isso está em um dos meus últimos vídeos, onde eu pedi à pessoa que desse resposta, fizesse considerações sobre as coisas que eu ali relato. Mas essas coisas não foram respondidas. Essas não teve nenhuma resposta, nenhum dos seus auxiliares respondeu em nome dele. E eu fiz perguntas como, por exemplo, o que nós temos a ver com Constantino e o que significa 97% de pessoas tecendo considerações. Só parando um pouquinho, eu espero que o Rubem tenha respondido isso. E essa pergunta sobre o que temos a ver com Constantino é uma pergunta, irmão Carlos, que o senhor poderia parar um pouquinho, tomar um pouquinho de água, botar a cabecinha para funcionar e se questionar. De onde veio as minhas práticas evangélicas? Se não da mãe católica, criado pelo catolicismo, copiado por Lutero, que nunca rompeu com o catolicismo, copiado pelo rei Henrique, que nunca rompeu com o catolicismo, criando a anglicana, criado por Calvino, imitado por Calvino. E nós sabemos muito bem que o sistema evangélico protestante chegou aqui, que veio dessas fontes. Foram criadas dessas fontes, mudando algumas coisas. O sistema de culto é missa, padre, pastor, diácono, coroinha. Eucaristia virou ceia. A novena mudou o nome para vigília. O fato dos evangélicos se prostrarem diante desses púlpitos, dessa idolatria. Qual é a diferença de se prostrar diante de uma imagem de escultura? São dois objetos materiais. Não foi a proposta de Jesus. Quem criou esse modelo de igreja que está aí foi a Igreja Católica.
e o primeiro fundador, melhor dizer, o primeiro Papa, Constantino. Porque 326 anos da Igreja Católica existir, o Senhor Jesus já salvava, sem precisar de instituição religiosa e sem esse modelo de cristianismo criado por eles. Daí, do ano 326 em Nicéia, se iniciou a institucionalização de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, de igreja. Esse modelo de culto, esse modelo nunca foi o modelo criado por Cristo. Pelo contrário, Jesus respondeu isso lá à mulher samaritana, quando ela pergunta para Jesus: mestre, nossos pais dizem que é aqui em Samaria que devemos adorar, mas vós, os judeus, dizei que é lá em Jerusalém. E como fica? É lá ou aqui? Aí Jesus disse: não, nem lá, nem aqui. A hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, aí Jesus completa dizendo, acabando com outro mito que foi criado pela Igreja Católica e imitado pelas filhas evangélicas, de ir buscar a Deus, na casa de Deus. Aí Jesus disse, olha, e o Pai procura o que assim o adorem. Isso quer dizer que é Deus que nos procura. Quando? Melhor dizer, como Jesus diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai e em secreto Ele te responderá. Isso quer dizer que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Não nos ritos religiosos, nesse comportamento de ir buscar Deus. É o contrário do que Jesus ensina, que é Deus que nos encontra. Não fois vós que vos escolhi, mas eu que escolhi a vós. Aí Jesus diz, o Espírito, o Pai procura os que assim o adorem. Então o sistema religioso tem ritos, meios, lugar e horário de adoração, e as pessoas têm que ir buscar Deus. É o contrário do que Jesus ensina, irmão Carlos. Então, se vocês não considerarem isso como igreja, isso não altera os fatos, porque para nós nem fede, nem cheira, se vocês consideram ou não. Para nós o que importa é o fato de que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade, e a adoração que deve se adorar a Deus é em espírito e em verdade. Não através de rituais e chamando a igreja de casa de Deus e se prostrando diante desses objetos e diante desses homens, falsos ungidos, já que não existe base bíblica para serem chamados de ungidos, porque ungido é Cristo, então seriam falsos cristos se só existe um Cristo. São pastores, se só existe um pastor, que é aquele pastor que dá vida por suas ovelhas, o resto é tudo invenção. E não adianta me levar lá para as escrituras lá, para buscar aquele texto pervertido que João Ferreira de Almeida perverteu, dizendo, obedeça aos vossos pastores, porque nós sabemos que Paulo nunca escreveu aquilo, e nos originais não está escrito assim. Está escrito, não sejais arrogantes com os estimados, com aqueles que vos anunciou a palavra de Deus. Quem? Jesus. Não é a Bíblia, hein? Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus. Quem criou a Bíblia, quem confeccionou foi a Igreja Católica. Não foi Jesus que me mandou. E o próprio Jesus adverte a isso. Dizendo, vós pensam, João 5,39, né? Que por lerem as Escrituras terão vida eterna, mas o sistema religioso perverteu esse texto de João 5,39, dizendo que Jesus mandou ler as Escrituras. Não, é o contrário. Ele diz, são elas que de mim testificam. Mas vocês acreditaram nisso? Eu acreditei nisso durante 18 anos. Eu fui enganado, irmão Carlos. Eu espero que o senhor busque a verdade, independente de igreja, de denominação, mas seja uma pessoa livre, verdadeiramente livre, para buscar e viver a verdade, ok?
Então nós estaremos lhe ouvindo e não tenha dúvida que o sistema religioso que está aí, que esse cristianismo foi criado sim por Constantino, criado sim em falsas visões de Constantino, falsas revelações de Constantino, que deu criação à Igreja Católica e suas filhas, que são as protestantes todas, sem exceção. Mas vamos estar lhe ouvindo, ok? Ofensivas e depreciativas e escarnecedoras à minha pessoa e à casa de Deus e aos líderes religiosos. Muito bem. Vamos, então, reapresentar esse vídeo de uma maneira diferente, enquanto nós aguardamos uma resposta que seja educada, que seja clara. Uma resposta que me deixe satisfeito. Em primeiro lugar, vamos criar uma pequena... Eu gostaria de fazer também uma ressalva, que certamente as pessoas que lhe mandou palavras agressivas, palavras duras, ofensivas, eu não vou defender nenhum desses, porque isso é errado e mal educação. Mas vamos parar um pouquinho. Eu não sei se o irmão já foi pastor ou é pastor. Eu já fui e eu tinha um certo tratamento com as ovelhas e era um tratamento bom. Graças a Deus eu não carreguei minhas mãos sujas de magoar e ofender essas pessoas, ok? Mas será que essas pessoas não estão raivosas, tão decepcionadas, tão frustradas com o sistema religioso, com essas igrejas, quando eles descobriram que foram enganados, que foram humilhados, que foram escravos, que foram sugados, seu suor, seu tempo, seu dinheiro, tudo, sua boa intenção, e de repente se decepcionaram aí dentro, que descobriu a verdade, que descobriu que perdeu 20 anos, 30 anos, 40 anos. Será que essas pessoas não estão com raiva, estão feridas, magoadas e terminaram me magoando? Não estou justificando ele. Eu só estou lembrando que quando eu descobri, eu fiquei muito chateado. Que quando eu descobri que eu perdi 18 anos, que quando eu descobri que a quantidade de dízimos e oferta que eu dei, e minha esposa, a falecida, que faleceu de câncer de mama, a primeira esposa, quando eu descobri que fui enganado e roubado por essa igreja, e todas elas praticam essas mesmas mentiras, eu saí com vontade de socar. Jesus me segurou, porque a raiva só veio realmente passar e perdoar eles quando eu parei de ter vontade de dar um soco neles. Então, teve um tempo que passou. Você não deve ficar preocupado com quem ele ofendeu, lhe magoou. Não fique tão dodói assim. Não se preocupe. A raiva dessas pessoas vão passar e vão ver que o Senhor não tem nada a ver com o peixe e que não vale a pena. O que vale a pena é brigar pela verdade e mostrar o quanto o sistema religioso, ele mente, ele é enganador, ele é mentiroso, ele só exige em cima de crendices e de mentira e de charlatanismo e de promessas que não cumprem e de macular o coração de Deus, colocando palavras na boca de Deus todas as vezes que usam a Bíblia, distorce as Escrituras, faz aplicação de textos até mesmo do Velho Testamento, Deus trazendo um texto diretamente a Abraão, vão lá, traz um texto que Deus direcionou unicamente a Abraão e traz para dentro da igreja, levando a iludir as pessoas que Deus está prometendo para eles o que prometeu para Abraão. E daí por diante, Deus trata com Davi, Deus trata com Salomão, Deus trata com o profeta, aí pegam esses textos e põe palavras na boca de Deus, colocando no coração das pessoas que é Deus falando com elas, mentindo. E não foi por isso, as Escrituras não é para isso, a Bíblia não é para isso, ainda que foi feita para isso, que a Igreja Católica, quando confeccionou a Bíblia, confeccionou com o intuito de manipulação mesmo. E as igrejas evangélicas aprenderam direitinho o caminho da roça, como fazer isso. Mas a Bíblia não é para isso, a Bíblia é para apontar o Salvador.
Jesus diz, vocês pensam que por ler as Escrituras vocês terão vida eterna, mas são elas que testificam de mim. A Bíblia é para apontar o Salvador. Uma vez você apontando o Salvador, a palavra de Deus, ele diz, as minhas palavras não vão de passar. Deu para entender? Todas as coisas passarão, mas a minha palavra não há de passar, a palavra de Jesus. E Apocalipse diz com as vestes salpicadas de sangue, cujo nome é Palavra de Deus. Ah, mas o Salmo diz, luz para os meus pés é a tua palavra. Quer resposta para esse texto? Já que corromperam através de mensagens, Jesus diz, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então Jesus é a luz da vida. Jesus é a palavra de Deus para não deixar o homem seguir em trevas. Antes, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não a voz de homens, pastor. Irmão Carlos. Não a voz de homens. Não a voz de mensagem, em forma de mensagens. Mas o próprio Jesus falando com aquele que ele salvou e aquele que crê nele. Então, vamos lhe ouvir mais um pouquinho, ok? E me perdoe se eu também não tenho educação. Nós não temos uma vida acadêmica. E se tivéssemos, estaríamos talvez enganando muita gente. Foi até bom não termos. Porque senão esses assuntos seriam discutidos dentro dos corredores das universidades de teologia, das faculdades de teologia e nos corredores de igrejas. Graças a Deus o mundo inteiro possa ouvir essas questões e essas discussões, ok? Mas perdoe os irmãos se for agressivo, aqueles que foram agressivos com o Senhor. Não conheço nenhum deles, exceto o Rubens e a esposa Elaine que eu conheço. Mas eu sei que não foi eles que lhe falaram palavras agressivas com o Senhor. Eles foram verdadeiros no que eles pregam e no que as Escrituras se referem a Jesus de Nazaré. O resto, cada um fala por si e cada um responderá a Deus, unicamente a Deus. E existe a justiça também do homem para recorrer se alguém lhe xingou ou lhe ofendeu, então você tem todo o direito. Mas para todos os efeitos, essas pessoas respondem por si mesmas, seja perante a justiça dos homens ou perante a justiça de Deus. Porque as Escrituras deixam claro, cada um dará conta de si a Deus. Então, não tenho seguidores, não defendo seguidores. Se eu quisesse, eu estaria com a igreja hoje muito grande. E não quero. Ok? E eu sei também que o Rubens não tem igreja e não tem discípulos. Cada um responde por si. Eu só posto na internet, ele também posta na internet. Eu tenho um trabalho de evangelização de rua, em estações de trem, em lugares. Então eu só levo o homem a Jesus, não seguir a mim. Pequena parábola aí rápida. Um velho fazendeiro sai da sua fazenda e vai até a cidade vender as verduras que ele colheu. No meio do caminho, o pneu fura. O pneu fura, ele muito aborrecido salta e tira o pneu furado. Quando ele tira o pneu furado, é que ele se lembra, eu não trouxe estepe, não tem estepe, não tem sobressalente. Aí ele fica numa situação pior ainda. Ele, tentando consertar alguma coisa, fez algo pior. Se utilizasse de mais cuidado, atenção e bom senso, não passaria por isso. O que isso tem a ver com esse nosso universo religioso? Tem a ver que, se nós temos um sistema, digamos, eclesiástico, que merece crítica e necessita de mudanças, por que nós não temos ainda um sistema secundário substitutivo que se propõe a ser melhor, nem sequer na sua forma embrionária? Eu não conheço nenhum sistema religioso nesse país que esteja sendo preparado para colocar os milhares, os milhões de pessoas protestantes e evangélicas dentro desse novo sistema. Então não se pode propor a destruição, porque esse é o termo mesmo,
ou digamos a evasão do primeiro sistema para um sistema segundo que ainda nem projeto é e nem as suas bases embrionárias existem. Tá? Irmão Carlos, o senhor percebe o quanto o sistema religioso cega as pessoas? O quanto o seu entendimento está bitolado aos processos religiosos, ao sistema religioso? O senhor não percebe que essa outra opção já existe há 2000 anos atrás? O senhor está querendo mais uma... Que alguém crie uma outra mentira para ser menos pior do que a mentira religiosa que está aí. Nós não temos que criar nada, irmão Carlos. Jesus já criou isso. Não precisamos de inventar mais uma religião, mais outro tipo de modelo de cristianismo. E muito menos reformar o que está aí. O que está aí tem que acabar. Não deveria nem ter existido. Porque durante 326 anos não existiu. O que existiu eram famílias convertidas a Jesus, não a uma denominação religiosa, muito menos essas que estão aí, que não se entendem uma com a outra. É uma brigando com a outra, se desentendendo, xingando uma, xingando a outra e tirando cliente de uma para outra a qualquer custo. O senhor sabe do que a Universal pensa da Batista? O senhor sabe que a Igreja Batista para Deus... Para a igreja Deus é amor, é a igreja do diabo, a igreja do capeta, a igreja de porta larga, e a igreja que o diabo reina. Se eu quiser, eu te dou gravações aqui de pregações da igreja Deus é amor, você vai cair, você vai ficar, eu não acredito. Porque eles não acreditam que Deus está na Batista. Então, que sistema verdadeiro é o Batista, o da Maranata, o da Deus é amor? Eu vou mostrar alguns pequenos vídeos aqui para o senhor, e o senhor vai ver que o que essas igrejas têm muito em comum, todas elas, é que todos estão cheios do Espírito Santo, entre aspas, né? E que todas receberam dinheiro indevidamente, levianamente, através dos dízimos. E esses dízimos viraram concreto e patrimônio para os líderes dessas igrejas. Porque é isso mesmo. Só vira o patrimônio imobiliário para as denominações. Consequentemente, alguém lá no topo da pirâmide, alguém ganha. Alguém está muito bem, obrigado com isso. Ok? Então, nós vamos ver alguns vídeos. E eu queria lhe dizer que não queira outro modelo. Por quê? Se nós criássemos um modelo aí, tivéssemos uma incubadora aí de uma nova religião, um modelo embrionário, como o senhor acabou de citar, certamente você diria mais um mentiroso, mais uma mentira. Nós não estamos querendo isso, irmão Carlos. Nós que somos aqueles que não queremos instituições religiosas, queremos voltar a Jesus, o primeiro amor de Jesus. Não é mais uma religião. Não existe tirar esse povo daí para ir um outro Egito, não. É voltar ao primeiro amor, voltar para Jesus, voltar para o verdadeiro Filho de Deus que deu a sua vida por nós, que durante 326 anos não teve esse modelo que o senhor acabou de dizer aí, esse segundo modelo. Porque a igreja foi o primeiro modelo criado, bonito, né? Depois veio os anglicanos, não, veio os Lutero, veio o Henrique, veio e outros, Calvino e outros, criando um modelo. Mas no fundo é repetindo sempre que a mãe católica criou. Só que de forma pior. Foi sempre piorando e está sempre piorando. Infelizmente. Então não queira outro modelo, não cobre de nós aqui fora, pessoas que estão lutando essa causa verdadeira de Jesus, que temos que ter um modelo para trazer, já que estamos tirando gente dessas igrejas, para ir para um novo modelo. Nós não queremos ninguém, eu não quero ninguém me seguindo. O que eu quero é que a Babilônia também caia por terra. E as filhas que vão junto, que não deveria nem existir, você não deveria nem fazer parte dessas igrejas, não deveria fazer parte de Jesus, seguir a Jesus, se andar se prostrando diante desses cultos, desses templos e desses ambientes santos, sagrados, humanos, santificado por eles mesmos. O senhor, como homem de bem, certamente deve ser um bom pai, deve ser um bom amigo. Eu gostaria de ter me conhecido como um bom amigo e conhecer como um bom amigo do que um homem religioso. Porque esse sistema aí é enganador, é mentiroso. Talvez o senhor nunca foi pastor, se um dia for, você vai descobrir isso, só que lá você vai aguentar calado. E vai ter que ficar calado e ou bebe a água dele e só acabou, cai fora. Mas vamos ouvir um pouquinho mais.
Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: os 97% de comentários abusivos, depreciativos e também ofensivos à minha pessoa, à própria igreja, ao próprio Jesus e aos líderes religiosos, como os pastores, por exemplo. Por que 97% dos comentários foram desse tipo? Depreciativos, debochados, arrogantes. Aí vem aquela velha pergunta: quem é responsável por isso? Cada um tem a sua responsabilidade. Sim, cada uma das pessoas tem a responsabilidade. Mas não existe nenhuma corresponsabilidade? Irmão Carlos, é interessante. Perdoa esses irmãos, não fique tão dodói assim, não se sinta mal assim. Possa ser que essa turma que escreveu para o Senhor e ofendeu e tal, tenha saído do sistema religioso ferido, magoado, decepcionados e roubados. Mas vai ter um tempo que eles vão ficar calmos, vão ficar mansos, que vão entender que tem que lutar a causa do Salvador e da verdade, sem xingar, sem ofender as pessoas. Porque o problema não é pessoal. Esses irmãos, até se eles estiverem um dia aí ouvindo, que eles possam entender isso, que não é a pessoa. E não pode existir responsável por ninguém. Porque o Senhor, você acha que o pastor da sua igreja é responsável pelos seus atos? Irmão Carlos, o senhor acha que os pastores se responsabilizam pelos atos de ovelhas? Não. E agora, imagine aqui fora, se na igreja essas pessoas têm. Eu não tenho igreja, o Rubem não tem igreja, o menino lá da igreja, eu quero uma igreja, que maravilha as mensagens do menino. Está fazendo um trabalho lindo fora do sistema religioso e é perseguido pelo sistema religioso, o Akel, eu quero uma igreja. Então, o trabalho nosso é falar a verdade, é pregar a verdade. Agora, as pessoas, quando elas vão se libertando, ficam magoadas, feridas. E muitas dessas pessoas ficam com muita raiva de terem sido roubadas, muitas destruídas. Porque o sistema religioso, ele é maléfico à alma. Você só descobre no dia que você se liberta. No dia que você se liberta, você descobre isso. Tem que estar sendo roubados, enganados e ludibriados de todas as formas. Então, perdoa esses irmãos, perdoa essa turma. Trata eles com carinho. Entenda o que eles estão dizendo. Ouça, dê ouvidos. Examinai e retenha o que é bom. E não queira cobrar um responsável, porque essa intenção de responsável é dirigir talvez ao irmão Rubem, não é isso? Dirigir a outro irmão lá eu quero uma igreja, dirigir a outro irmão do Evangelho puro e simples. Não faz isso não. Lute, debata, faça como o apóstolo Paulo. Vocês não fizeram isso sempre? Nós não aprendemos esse engano religioso assim? Indo debater com o católico na rua, até convencer ele de ir para a igreja evangélica. Aí hoje, quando nós somos confrontados das nossas crenças religiosas evangélicas, nós não gostamos? E será que os católicos também não deveriam ir para a rua tentar converter crentes? Já que crentes fez isso a vida inteira com o católico, por isso que as igrejas se encheram? Então não é nem assim. Muitos católicos, eu mesmo, minha família ficou ferida, eu feri minha família inteira, por causa dessa crença evangélica enganadora e mentirosa. Então tem que ter paciência com as pessoas. Não cobre nenhum responsável. Hoje eu não quero pastor nenhum no meu carro, nem do lado, nem de frente, nem. Eu quero amar e ser amado, só isso. E andar no caminho que é Jesus, não andar no caminho da igreja, dos rituais da igreja, dessa liturgia, não. Andar no caminho que é Jesus, irmão Carlos. Então tem que ter paciência. Lute a boa causa, não tente inflamar isso, não inflame isso não. E outra coisa, não defenda os líderes religiosos, não, porque essa cambada aí, meu irmão, são falsos profetas, são mentirosos. Esse posso garantir que está falando sou eu. São enganadores, são falsos profetas. Está xingando. Essa cambada são cambada de enganadores e falsos profetas. E os que não estão ganhando dinheiro com isso, esses que estão enganados como eu estava, era um pastor enganado.
produzindo para o líder religioso, para o sistema religioso. Mas esses pastores que estão sendo enganados, que estão reproduzindo aquilo que de tanto ouvir dos seus líderes terminam reproduzindo, então esses vão ser libertos, como eu fui liberto, estou liberto para a glória do eterno, do verdadeiro Jesus, viu? Não desse Jesus capaz dessas igrejas aí, viu? Que apoia todo tipo de erro e falcatrua. Entendam isso. Eu vou lhe mostrar umas cenas aqui, e o senhor vai responsabilizar quem? Vamos lá, olha só que, como o sistema religioso, esses homens que o senhor defende, esses pastores que o senhor defende, vamos ver um pouquinho? Vamos ver se dá para defender esses homens? E vou lhe dizer mais ainda, todos esses homens, o que tem em comum é que eles são cheios do Espírito Santo, mas sabe compreender como eles conseguem enganar as pessoas, até que são pegos no ato falho, não é isso? Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. O advogado da Igreja Maranata acompanhou a operação na delegacia. Houve essa decretação, os mandatos foram cumpridos com correção pelos policiais e pelo Ministério da Justiça. Agora, não se sabe qual foi a motivação, porque não se tem cópia, não se tem notícia da defesa, né, da decisão proferida pelo juiz. Do DPJ, os detidos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória. Como é que o senhor se sente sendo preso de novo? Destruído, né? Destruído uma imagem, destruído. Diante de uma situação constrangedora, né? Mas nós vamos apelar pela justiça. A investigação começou no ano passado. 19 pessoas ligadas à igreja foram denunciadas pelo Ministério Público por estelionato, formação de quadrilha e desvio de dízimo. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro desviado pode passar dos 24 milhões de reais. O senhor entendeu, irmão Carlos? O que tem esses homens em comum com todos esses pastores é que são cheios do Espírito Santo. E enquanto estão lá pregando mensagens reveladas, é isso? Cheios do Espírito Santo, orando, tendo dons espirituais, por trás é isso que acontece com muitos, com a maioria. Não com aqueles que são escravos, pastores enganados, escravos dos líderes. Esses homens saem e vão para as igrejas de volta, vão estar cheios do Espírito Santo de novo. Na época eles foram presos pela segunda vez, levaram 60 dias na cadeia. Mas as igrejas ficam tão cegas, não enxergam a verdade, lutam para defender os seus ídolos, seus ídolos vivos, e que fala, né? Já que os católicos não falam, eles falam, que não conseguem acreditar nisso, não aceita de jeito nenhum perder a sua idolatria religiosa, porque isso diretamente atinge a igreja, já que a igreja, né, fundada por eles, né? Aí estão lá pregando cheio do Espírito Santo de novo, e vão voltar para a cadeia, porque vão ser julgados. Só que no Brasil, infelizmente, sabe como é que funciona? Quem tem dinheiro, né? Para a empresa dar trabalho, né? É difícil, né? Nós somos pobres coitados. Vamos ver aqui mais homens cheios do Espírito Santo. Enquanto estão lá na igreja, estão cheios do Espírito Santo. Só não tem o Espírito Santo quando é prego fragante. Mas se não é lá fragante, fica a vida inteira cheio do Espírito Santo. Que não é o Espírito Santo verdadeiro do Deus eterno, ok? Terras a perder de vista. Milhares de cabeças de gado. Pistas de pouso. Mansão com piscina. Tudo dinheiro de dízimo, viu? Dízimos e ofertas em nome de Deus. Quem pediu estava cheio de Espírito Santo. Isso tem a ver com este homem. E com este apelo. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Defender, né, irmão Carlos? Prática de Jesus isso? Foi prática de Jesus? Prática dos apóstolos? Foi doutrina dos apóstolos? Foram essas práticas? Muito parecido com a vida de Jesus, né? ou ao contrário? Então, defendendo esse sistema religioso,
é porque realmente está muito apaixonado e ligado ao sistema religioso para não se libertar disso. Mas tem mais aqui, homem cheio do Espírito Santo. Preso pastor Batista acusado de abusar de menina de 12 anos. O pastor Nelson Pereira Souza, da Segunda Igreja Batista de Brás de Pina, foi preso e acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos. Um pastor evangélico acusado de pedofilia foi preso por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente vítima. O que tem em comum entre esses homens que são cheios do Espírito Santo? Que as igrejas acreditam neles. Ok? Mas enquanto eles estão lá pregando e abusando nos escuros, não tem problema. Importante que ele está pregando a palavra de Deus, né? Cheio do Espírito Santo, não é isso? E enganando. Agora vai dizer para essas famílias, e aquelas que não abrem a boca? Qual desses pastores não são treinados pelas igrejas a abafar o caso? Qual o pastor evangélico que não é treinado para sucumbir e tentar desviar o foco, para não prejudicar a imagem da igreja? Quantos homens e mulheres são traídos, cunhados dentro dessas igrejas, e as igrejas abafam o caso, porque põe na cabeça do cunhado, né, do chifrudo, ou da chifruda, não é isso? Olha, haja no Espírito, haja como homem de Deus, para não atingir a imagem da obra de Deus. E aí os pobres coitados e as pobres coitadas ficam dentro desses ambientes, entre a cruz e a espada, não é isso? Se botar a boca no trombone, se gritar e chorar, e gritar é rebelde e é expulso da igreja, não é isso? Lá para o mundo. Aí vai ser chamado de caído e tudo mais, acusado até que ele, que é o ela de adultério, né? Não é assim que funciona? Mulheres são traídas pelos seus maridos e são sucumbidas nessas igrejas a calar a boca, para você não ferir a obra de Deus. Conviva com ele ainda, para não escandalizar a igreja, botando na cabeça das pessoas que estão preservando a obra de Deus. Preservando não, a imagem da empresa religiosa, pastor, irmão Carlos. O povo não acorda, sabe por quê? Porque o esquema religioso, ele foi bem feito e está muito bem orquestrado. Infelizmente é assim. Mas tem mais gente boa aqui, e eu sei. Pastores da Igreja Assembleia de Deus foram presos por enganar os fiéis vendendo carros abaixo do preço de mercado. Só no Rio Grande do Sul, o prejuízo supera R$1 milhão. As vítimas eram escolhidas entre os fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Veranópolis, na Serra Gaúcha. 40 pessoas caíram no golpe. Eles prometiam. E é sempre assim, né? Agora as pessoas que saem para evangelizar e levam essas famílias para esses ambientes religiosos, nenhum deles ficam perto. Some tudo, os profetas, some tudo. Porque é assim mesmo. É para dentro desses ambientes que as pessoas são atraídas a esses laços de passarinheiro, a essas gaiolas. Muitas são vítimas e saem da igreja caladas. Saia calado, viu? Para você não blasfemar e para você não ofender os ungidos de Deus. É isso mesmo, irmão Carlos. O que tem em comum entre esses homens é que são cheios do Espírito Santo e, infelizmente, as pessoas caem nesses contos, nesses enganos, nesses crimes religiosos, porque não conhecem o verdadeiro Jesus sem as instituições religiosas. No dia que se libertarem, vão sair revoltados, até passar raiva. Eu levei 2 anos para passar a raiva dessa cambada. Eu também fui enganado, fui roubado, eu fui destruído. Me lesaram a minha vida, parte da minha juventude, com essa mentira, impedindo de eu viver a verdadeira igreja e o verdadeiro Deus. Infelizmente. Esse homem é José Pedro Campos, de 60 anos. Ele está sendo acusado de pedofilia. As vítimas, 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, frequentam a Igreja Cidade do Bom Deus, ou Igreja dos Santos Escolhidos. A seita religiosa foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido, em 2001. Ela possui 2 templos, um em Pinheiro, na região periférica no bairro da Bubalina, e outro no povoado Serraria, uma área afastada da cidade. É isso aí. Entendeu? Antes de pegar no flagrante, é um semideus na igreja. Porque é ungido, né? Cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus. Todo mundo, né? Obedecer aos vossos pastores, né? Usa aquele texto fraudulento lá do João Ferreira de Almeida, né?
para enganar, coisa que Paulo nunca referiu a essas palavras, para enganar as pessoas, e o resultado é que são vítimas, vítimas e vítimas pelo caminho. O êxodo é grande do sistema religioso para seguirem a Cristo. A alternativa não existe. O que existe é acabar, tirar do coração todo esse lixo religioso e voltar para Jesus. Voltar para o primeiro amor, seguir a Jesus sem religião, sem falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres. Não existe alternativa. É acabar e voltar para Cristo. Destruir o que tem, passa a régua e volta para Jesus. É acusado de oferecer a cura de doenças em troca de sexo. Ele é líder de uma seita que existe há mais de 50 anos aqui no Brasil. A nossa equipe investigou a denúncia ao longo de vários meses e registrou o depoimento emocionado das vítimas que procuram justiça. Neste olhar. Agora, repare nestes olhares. Olhares que se cruzaram em nome de uma devoção. A gente tinha ele como um santo. Em nome da fé de pessoas que hoje choram, humilhadas. Ele falava assim para mim, olha para os meus olhos, olha para os meus olhos. A frase era o sinal para o ataque. Ele me abraçou, me beijou, passou a mão no meu corpo, passou a mão nos meus seios. Essa igreja é uma das igrejas que tem os louvores mais lindos em São Paulo. Povo cheio do Espírito Santo. Anos a fio. Mulheres sendo abusadas, sendo obrigadas a ter relações, ser assediadas, e muitos maridos calados, desconfiados, mas em nome da obra de Deus, a obra deles, a obra de vocês, religiosos, não a obra de Jesus. A obra de Jesus não tem isso não. A obra de Deus não tem essas coisas não. Seguir a Jesus não acontece nada disso não. É você e Deus. Você não tem esse tipo de santo, esse tipo de mediador, esse tipo de profeta. É Jesus, o Espírito Santo na tua vida, e o resto como Paulo diz, é esterco, não tem valor nenhum. É lixo. Não é isso? Então tenha paciência com muitos desses aí que xingam, estão chateados. A raiva deles passa e vão seguir ao eterno. Mas é só para você ter uma ideia quantas vítimas existem no sistema religioso, e são pessoas que são sucumbidas. E a igreja a idolatria é tão grande por esse sistema religioso para defender essas igrejas, que ainda sai falando mal dessas pobres coitadas. Elas, para eles, não presta. Não é ele não, eles são santos. Porque sempre assim, para defender a igreja, eles jogam no inferno qualquer membro, qualquer ovelha. Para defender, porque se magoar o pastor, expor o pastor, expor os líderes, expõe a igreja. Aí mexe com a idolatria de vocês. Dá para ficar indignado, não dá? E como dá? Vamos fazer a oração aqui? Bom, então eu vou lhe esperar. Você não fica com o jogo comigo, não. Eu vou bater um papo com ele. Vai pedir para ele para hoje. Hoje. Tá? Nós já vamos combinar com você. Tá? E aí você vai. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Aí, olha, um lindo ritual religioso, né? Lembra dessa imagem? Na divisão do mensalão, do dinheiro, das propinas. Mas foi fragado, né? Não é mais santo. Mas enquanto não foi fragado, eram santos, ungidos, né? Eu não sei de onde encontraram isso, das escrituras, para ser ungido evangélico, pastor ungido do Senhor, não é isso? Você não encontraram isso. No Novo Testamento você não acha isso. Nenhuma prática. Não conheço um que Jesus disse, você agora vai ser meu ungido. Que a Bíblia revela que Jesus, ele é ungido de Deus. E todos têm a unção dos santos. Não há maior e nem menor no nosso meio. Jesus até proíbe em Mateus, né? E chegar perto desses homens quando eles disserem, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está no interior da casa, não acrediteis, não vos deis crédito, porque aparecerão falsos profetas. Então, ir para a rua evangelizar, para chamar Jesus, as pessoas para ir para a igreja buscar Jesus, isso é uma das maiores facetas e falsa
que Jesus proibiu esse tipo de manipulação. Vós que percorreis a terra e o mar, procurando converter alguém à vossa religião, não sabeis vós que torneis esses, e depois que os convertes, torneis estes 2 vezes mais filhos do inferno? Palavra de Jesus. Converter pessoas às igrejas é converter a religião particular de alguém, a uma doutrina particular, a um mecanismo particular. Mas converter a Cristo é o que Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? Seguir a Jesus, não a igreja. Este es el video que tiene hoy dividido a pasto por la actuación del pastor Álvaro Gámez Torres, integrante de una iglesia cristiana, quien sostiene relaciones sexuales con 2 mujeres, mientras en el fondo se escucha música y alabanzas. Según conoció CNC Noticias, el video, con fecha de grabación de marzo del año 2012, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación como una prueba de lo que está sucediendo. Esse aqui é um escândalo religioso, onde o culto estava se processando, o povo dando glória a Deus, e ele lá estava cheio do Espírito Santo. Bastou ele no fundo da igreja manter casos, relações com 2 obreiras, não é isso? Aí na hora já não é mais Espírito Santo, porque foi pego em flagrante. Mas se não tivesse pegado em flagrante, estava lá até hoje cheio do Espírito Santo e o povo dando glória a Deus. Que uma coisa é certa: o Espírito de Deus não se mistura com mentira, com engano, com falcatrua, com distorções bíblicas. O Espírito do Criador não se envolve com engano. Que a Bíblia diz, que as Escrituras diz que Deus é luz e nele não habita trevas alguma. Então, irmão Carlos, defender essa turma esse evento está na África. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, levando o povo a comer grama em nome de Jesus. E não adianta dizer que é uma igreja diferente não, viu? A igreja evangélica, protestante, o cristianismo é um pacote só. Fruto da mãe católica. Só que ficou pior, porque geralmente a matriz produz algo sempre pior. É sempre assim. Afinal de contas, de onde estão partindo os vídeos e os comentários depreciativos do sistema religioso atual? Aonde estão, de onde são provenientes os comentários abusivos, detratores e depreciativos? A responsabilidade é pessoal? Sim, ela é pessoal e coletiva também. Existe uma associação ao escárnio e uma associação à falta de respeito a homens e mulheres cuja integridade moral e espiritual não está à disposição para depreciação e nem são de conhecimento público. Não adianta apresentar 30 casos, nem 300 casos, porque não estaria atingindo nem 0,1% desse universo. Então, isso revisando rapidamente, não se pode começar algo novo se nós não temos nem sequer o projeto embrionário de uma coisa melhor. Temos Jesus. Ele é o projeto verdadeiro. 325 anos não precisou de religião nenhuma, de batista, Deus de amor, maranata, presbiteriana, desse sistema corrupto. Nunca precisou. Quando a Igreja Católica criou em 326, já existiam seguidores de Jesus, os próprios discípulos de Jesus nunca precisaram desse sistema religioso. Nunca, pelo contrário, foi morto pelo sistema religioso que está aí, perdurado até os dias de hoje, esse fardo nas costas do ser humano. Então, quanto a isso, fique despreocupado. Volta um pouquinho ao primeiro amor, que você vai chegar em Jesus e na doutrina dos apóstolos e ver que nós não temos que criar nenhum modelo alternativo, que já existe sim, voltar para o verdadeiro Messias de Deus, o verdadeiro Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário, o Yeshua. Segundo, aonde está a corresponsabilidade e a coautoria desse comportamento depreciativo? Eu não estou falando só, a minha parte pessoal não é a mais importante. Quanto a isso, eu aconselho o senhor, processa
Porque esse tipo de ofensa, esse tipo de... se ofende a vida pessoal da pessoa, é motivo de processo, então tem que processar. Isso é muito fácil resolver isso. Cada comentário daquele, existe o ID da máquina que mandou. Então, irmão, eu, se eu fosse o senhor, faria isso, porque dependendo das ofensas que fizerem contra mim, eu posso processar. Agora, se quiserem debater o que eu digo, aí é outra coisa. Não tem problema, está aberta a discussão. Agora, se o que eles dizem diz ao sistema religioso, por mais que defenda o sistema religioso, e essas pessoas foram enganadas pelo sistema religioso, elas estão nervosas, estão aflitas, estão chateadas, mas fica tranquilo que eu acredito que a raiva passa desse pessoal. Pior, outro dia perguntaram para mim, Paulo, você bate na nossa igreja? Há 2 anos batei na nossa igreja, falei, ela me bateu 18, daí deve 16. Mentiu para mim 18, então eu tenho que combater a ela mais 16 anos. Ou estou errado? Agora, xingar pessoas, não. Isso aí não, eu também concordo com o senhor. Não devemos ofender a vida pessoal. Mas o que elas dizem sendo mentira tem que ser combatida, nem que custe a nossa própria vida. Isso até morrer. E Jesus um dia disse, né? Muitos serão perseguidos por causa do meu nome. Muitos serão presos e mortos e perseguidos. Eis aí, que hoje eu não vejo nenhum crente perseguido. Ser crente é moda. Agora, pregar a verdade é ser chamado de rebeldes, bodes, não é isso? Caídos, não é isso? Mas nós vamos morrer defendendo a verdade. Não tenho dúvida disso não. E digo para essas pessoas, não se intimide com isso. Não ofenda a vida pessoal de ninguém, mas combata as mentiras delas. As ofensas à minha pessoa não são importantes, elas não existem. Eu estou revestido de toda a maturidade necessária para não receber isso em mim. Mas eu quero que isso seja avaliado por essas pessoas, porque elas fizeram isso, aos meus irmãos e às minhas irmãs, que são moças, são senhoras, falta de respeito, são funcionários, tem que ser repreendido mesmo. São trabalhadoras, são mães, muitas delas estão grávidas e estão sendo chamadas de palavras que eu não vou responder aqui, porque os vídeos originais... Se fizer isso comigo, ofender a minha vida pessoal, eu processo. E hoje eu tenho arrependimento, porque eu não processei muitos da igreja que eu frequentei, que levantaram calúnia contra o meu nome. Se fosse hoje, eu processaria. E digo para o Senhor, processa as pessoas. E qualquer pessoa também que se vier me ofender na minha vida pessoal, hoje eu processo. Então o Senhor está coberto isso de razão. E eu espero que essas pessoas tomem vergonha na cara e não ofenda a vida pessoal de ninguém. Se quer combater a verdade, pela verdade, combate e morra até pela verdade. Para expor a mentira, até o ridículo, para que o mundo conheça o ridículo da mentira religiosa. Mas a vida pessoal, não. Isso é muita injustiça. E concordo com o senhor. Dos detratores contém todas as palavras depreciativas ao povo de Deus, e isso é prova documental e é de domínio público. Basta entrar nos 2 ou 3 principais canais aí. Nisso eu duvido com o senhor. Isso eu não acredito. Eu gostaria até que você postasse um vídeo em que eles ofendem o povo de Deus. Eu não sei. Eu procuro muito na internet coisas para ver como é que funciona isso, como dá esses embates entre a verdade e a mentira. Então, eu acredito que a mensagem dos que pregam a verdade é dizendo, sai dela, povo meu, que Deus, Jesus os tem ali em Apocalipse como o povo do Senhor. Então não dá para ofender o povo de Deus. Isso aí, essas pessoas que ofendem o povo de Deus, elas não são o Criador, elas não seguem o Criador, elas seguem ao irracional dentro da própria coração e mente delas. Isso não é de Deus, isso não provém do Eterno. Isso aí não tem dúvida disso. Que nós vamos constatar as palavras depreciativas aos homens e mulheres, né, que são componentes das igrejas. E outra coisa, irmão Carlos, eu lhe peço, ser sincero, não estou defendendo essas pessoas, não. Seja lá quem for que escreveu, o Brasil é grande, 190 milhões de brasileiros. Mas não tente usar isso como escudo.
que quando eles falarem das igrejas e dos seus líderes, não tente usar o povo de Deus como escudo, não. Porque a guerra não é com o povo de Deus, são com os mentirosos que enganam o povo de Deus dentro das igrejas. Muitas das vezes passa até uma ideia que esses que entrou em embate com o Senhor aí, escreveram, dá a entender que eles estão magoando, mas eu duvido que eles estão magoando o povo do Senhor. Mas se vocês usarem esses discursos de vítima, né, que o povo de Deus, não, talvez eles estejam querendo confrontar e debater os líderes, aí está colocando como o povo de Deus. Eles não são o povo de Deus. O povo de Deus são as ovelhas que estão lá enganadas. Agora, aqueles que lutam pelo sistema religioso, sistema protestante, sistema católico, espírito da Umbanda, da Quimbanda, seja lá do que for, esse povo é o povo da religião, é o povo do sistema mesmo, é o povo que ama e dá a vida pelo sistema. O povo de Deus não. Então eu não acredito que essas pessoas estejam magoando o povo de Deus que está dentro das igrejas evangélicas, católicas e espíritas. E seja onde for. Não acredito nisso não. Então acho que não dá para usar isso como escudo humano não, porque fica um pouquinho injusto, né? Eu não acredito. Que apareça mande para mim nome, link deles, que eu descubro a máquina deles e mando para o Senhor. Automaticamente é fácil para mim descobrir a máquina. O Brasil é grande, mas através do IP de máquina, qualquer ser humano pode descobrir a máquina, o IP de quem escreveu algo danoso. Entendeu? Isso é fácil. Se fosse olhar para essas coisas, irmão Carlos, eu estava hoje doente com isso. Então, vamos partir para coisa séria. Protestantes evangélicas. Em terceiro lugar, e por último, para não ser cansativo, o cristianismo existe apenas para salvar o homem? Jesus veio ao mundo apenas para salvar o homem? Se você pegar os ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte, o ensinamento dos apóstolos, vamos utilizar, por exemplo, Paulo, vamos utilizar Pedro. Esse bojo de ensinamentos é apenas salvador do espírito? Não. Ele é salvador do espírito e aprimorador do caráter do homem. Sim, caráter moral, social, familiar e espiritual. Então, como é que se pode propor a criação de um novo sistema que tem que ter não apenas metas espirituais, mas também metas morais, superiores a um sistema caótico, isso presumidamente caótico? Então, a construção de um novo sistema tem que ser superior em padrões espirituais e em padrões morais. Como é que se vai elaborar um sistema com um padrão moral superior se 97% dos seus componentes são pessoas detratoras, que não respeitam o ser humano, não respeitam as faixas etárias, não respeitam a casa de Deus, chamando de Babilônia e de meretriz? O irmão Carlos, é interessante. O senhor está baseado nesses 97% de e-mail que o senhor recebeu de ofensas, ou daqueles que não querem instituição religiosa e luta contra o sistema religioso? O senhor não pode falar por uma coisa que o senhor não conhece. O senhor precisa estar no meio primeiro para falar. De onde o senhor tirou esse 97%? Dos e-mails que o senhor recebeu, isso é outra coisa. Eu sou um dos que defendo a verdade do evangelho, mas denunciando a mentira evangélica, a mentira protestante. E eu vou lhe falar uma coisa, eu particularmente não tenho nenhum respeito por igreja nenhuma. Porque para mim são falsárias, impostoras, mentem para as pessoas, usam a Bíblia, distorcem através de mensagens para iludir, mentir e muitas das vezes macular o coração de Deus. Eu não posso ter respeito porque mente, eu não tenho respeito por coisa maligna não. Eu, por exemplo, eu não tenho. Qual é a igreja que todo o dinheiro que recebeu não foi indevido? Que respeito uma igreja tem quando enganou as pessoas, chamando a igreja de casa de Deus, sabendo que nós somos a habitação do Espírito Santo? Qual respeito vai ter com uma igreja que tomou dinheiro levianamente, através de dízimos, para construir casas, para um Jesus morar que não é o verdadeiro Jesus, tomar em nome de Jesus,
Todo o dinheiro que se deu para as igrejas, em vez de ser angariado para o próximo, virou concreto, cimento e propriedade para as igrejas. Qual respeito? E para os líderes? Que respeito vão ter com a igreja? Que princípios as igrejas têm? Se os presídios, as cracolândias e os prostíbulos aí fora estão cheios de ex-crentes, desiludidos, desenganados, porque vocês mentiram, roubaram a glória de Jesus no coração deles, tirou o direito deles de ter o Espírito Santo, tirou o direito deles de serem casa de Deus, e se perderam, porque Deus ficou na igreja, né? A casa de Deus é na igreja, não são eles. Então, esses sistemas aí, ele é pernicioso à alma. E não existe, eu volto a lhe dizer, não existe alternativa. É voltar ao primeiro amor, é voltar a Jesus. Não é criar um sistema religioso alternativo, que vai ser outra mentira. Porque existe espiritismo, catolicismo, umbandismo, mormoísmo, adventismo, é que sempre foi criando mentira, um abismo chamando a outro, até dar no que deu aí nesse sistema perverso e mentiroso que é Batista, Maranata, Deus é Amor, Presbiteriana. Isso é uma farsa. Isso é uma casa de cupim que na verdade por dentro não tem nada. E Deus está tirando o povo dele lá de dentro, é um êxodo, para seguir a Cristo, não seguir a outra bezerra de ouro. Se apelidada de igreja, porque a igreja verdadeira, língua, tribos e nações, é todo aquele que crê, povo que crê, não povo confinado ou afiliado a uma igreja, a um partido evangélico religioso. Então, acho que o senhor vai refletir um pouco sobre isso. Dá tempo ainda a pensar sobre isso. Chegam a especificar quem é meretriz, mãe e filha. E não é? Agora quem está falando sou eu, viu? Não tô, se alguém me disse isso, o problema é de quem disse. E não é? Não é cria da grande católica, a igreja de Roma? Não são cria? As igrejas não copiaram tudo? Enquanto as igrejas estavam chamando a igreja católica de Babilônia, estava bom, né? Que estava ganhando cliente, tirando os fiéis do catolicismo para a igreja evangélica, não é isso? Agora que as igrejas evangélicas estão abarrotadas de gente, não querem largar esses clientes saírem, aí estão tirando um monte de coitado. Quem tomou do cálice da mãe foi as filhas. Todas as práticas evangélicas são práticas católicas. Não mudou nada, só que os ídolos católicos andam em andores com 4 segurando. Os ídolos evangélicos andam em cima do trio elétrico. Nessa marcha para Jesus, essa falsa marcha para Cristo aí, não é isso? São andores maiores. E andores hoje que andam, desfilam no meio das igrejas, dos corredores da igreja, todo mundo se prostrando, ao pastor, Pai do Senhor, pastor, sim, pastor, amém, pastor. Rapaz, é a mesma coisa, missa é culto, novena é vigília, Eucaristia, ceia. O púlpito, o altar, a mesma coisa, meu irmão. É que talvez você não queira entender isso. Mas para mim, ela tomou o cálice da mãe, se prostituiu com os mesmos venenos que a mãe deu de beber a toda a religião na terra. Saíram de lá, vai fazer o quê? Vai gerar o quê? Só Jesus para gerar seguidores, não seguidores dessas bezerras visíveis. Essas pessoas não reconhecem Cristo, não reconhecem Jesus. Não reconhece que eles são casa de Deus. Reconhece as igrejas como casa de Deus, portador e porta do céu. Por isso que uma briga com a outra. Uma quer ser porta apertada, a outra diz, não, porta apertada sou eu, você é porta larga. É isso aí, não defender isso aí, meu irmão, é mal furada, não? Então, essa terceira pergunta é um verdadeiro desafio. Como é que se pode criar um sistema espiritual, entre aspas, melhor, ou seja, eclesiástico melhor, se não existe um componente moral que possa casar-se com esse pressuposto componente espiritual? Ou seja, como alguém pode ser um grande cristão não conseguindo ser ainda uma pessoa humanista? Eu fui criado numa casa, por exemplo, sem os princípios evangélicos. Na minha adolescência, isso é questão de educação de família. Mas nós tínhamos uma formação humanista, disciplina, respeito, horário, mansidão, liturgia, temperança. Não, isso não depende de religião, irmão Carlos. O ensino, o respeito à pessoa. Não, irmão Carlos, isso não depende de religião, não, irmão Carlos. Isso depende de igreja, não. Isso depende do temor a Deus, o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Não é de igreja, não, irmão Carlos. Eu acabei de lhe mostrar aqui as atrocidades que as igrejas fazem com criança, com pedofilia, com roubo de dízimo, com tomando dinheiro do povo.
O senhor está equivocado. Isso é questão de família. Educação é questão de família, cultura e tudo mais. Então, não põe isso no cristianismo, não, porque se Jesus depender de salvar o homem com esse modelo que o senhor está tentando colocar aí, ele não salvaria ninguém. Porque o modelo de Jesus nunca foi esse. E nunca condicionou a isso, não foi critério para ser salvo, para ter uma vida cristã, para ter um padrão cristão, tem que ser evangélico. Isso foi uma criação católica que as igrejas copiaram. Isso não é padrão de Jesus. O padrão de Jesus para ser salvo, meu irmão, é fé, crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Fora disso é balela, é conversa fiada. Educação é bom, educação e respeito é bom ter em todo quanto é lugar. Isso não depende de religião, não. A religião tenta maquiar e pegar essas ferramentas para maquiar a beleza dela. Mas por dentro a gente sabe o quanto é podre o sistema religioso. Humana, o amor ao próximo. Isso entra como discurso. O amor ao próximo que o sistema religioso fala é puro discurso, porque o amor ao próximo dela é o amor à igreja, o amor ao pastor, o amor à prosperidade da igreja. Porque todo o dinheiro que é dado, que recebe de dízimo levianamente, já que não são levitas para receberem dízimos, segundo a mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo, então todo o dinheiro que dá vida concreta nunca vai para o ser humano, para o próximo, para ajudar o pobre, necessitado e desempregados. Eu lembro até de um aqui em Santo André, um irmão da Batista foi ser missionário numa tribo indígena, levou 17 anos evangelizando, construindo igreja para ir para a igreja lá na região do Acre, aquela região de lá, tal. Quando ele voltou 17 anos com os filhos, sem emprego, sem dinheiro, sem casa, sem nada. E a igreja aqui em Santo André, milionária, riquíssima. E o resultado, sabe o que aconteceu? Irmão foi pedir para a igreja, e agora me ajude, porque eu estava evangelizando. Eu tive lá evangelizando para a igreja. Aí a resposta da igreja próspera e financeira, pastor, na época ganhava quase 30 mil, 20 mil e poucos reais por mês, disse, vai nas Casas Bahia, está pegando funcionário. Que condição tem um homem, um evangelista, de vir de uma tribo, de uma região indígena, para uma cidade como Santo André, para conseguir um emprego, para sustentar e dar educação aos seus filhos. Agora vai saber se a vida acadêmica do pastor e dos mais chegados, para ver se todos não têm faculdades, não têm curso superior. Pô, claro, eles foram evangelizar em nome de Deus, tomou na cabeça. Porque na verdade a evangelização não tem nada a ver com isso. Isso eles aproveitam desses pobres coitados para unicamente manipular a vida deles, para que eles produzam para render e fazer crescer essas igrejas. Então a igreja não ensina humanidade nenhuma. Pregam isso no atacado, do púlpito. Mas quando desce do púlpito, no varejo, não existe isso. Porque todo o dinheiro, tudo que se dá é para a igreja. Igreja. Todo o dinheiro que entra na igreja vai virar concreto e para virar patrimônio para a instituição religiosa. Então não tem que ter respeito coisa nenhuma e ela não tem uma educação para dar sobre isso. Falar de humanidade, eu tenho coisas melhores para falar de humanidade. Se um dia chegar aqui em São Paulo, eu vou levar em algumas casas aí de pessoas baleadas, e quando a gente chega dentro e diz assim, alguma igreja lhe ajuda? Não, eles vêm aqui só hora e pé na estrada. E a gente ajunta alguns amigos, pega um dinheiro, vai lá e dá um valor, não é esmola não, é ajuda para valer, para a glória de Deus, coisa que as igrejas deveriam fazer, ok? Então falar de humanidades dentro do sistema religioso é uma farsa. Porque tudo que o ser humano faz na igreja evangélica é em prol da igreja, da instituição, para manter de pé o sistema religioso. Tudo, até os cultos. Então, eu vou usar uma matemática sua aqui dos 97%. 80% dos cultos é para manter a igreja de pé. Oração, visitação e tudo. Não para o homem, para o relacionamento com Deus, é para manter de pé. A igreja tem que estar aberta, tem que ter cliente dentro, senão a igreja quebra e fecha. Tem que ter mensagem, tem que ter pregação, tem que inventar pregações, tem que distorcer em Bíblia, tem que atribuir, botar a palavra na boca de Deus para manter a igreja de pé. Então, falar de humanidade é muito difícil. Tem que descer do púlpito e vir viver o varejo. Aí nós vamos citar aqui, eu tenho centenas de citações de pessoas necessitadas que as igrejas não querem nem ver de perto. Não querem mesmo, porque se quisesse fazer o que Jesus disse, tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste o que beber. Eu até entendo o seu lado humanista, mas não põe isso na igreja como se fosse triunfo da igreja, não, que não é. É o contrário. O sistema religioso é uma farsa que compactuou desde a sua criação até o dia de hoje com a desgraça da humanidade.
que levou gente à corrupção. Se existe na Terra o mercado financeiro, o capitalismo selvagem, isso foi criado pelas igrejas. Se a escravidão chegou até 100 e poucos anos atrás, as igrejas concordaram com isso. E foram beneficiadas com a escravidão. E cometeram toda sorte de crimes e assassinatos na história desse cristianismo protestante. Tão igual quanto a igreja católica. Então, não falando de humanidade não, porque essa filosofia, esse discurso dentro de igreja, já ouvi tanto que tem nojo. Eu tanto ouvi quanto falei. Hoje é viver Jesus pessoal. Esse temor pessoal. Cada um dará conta de si a Deus e que siga o Salvador, para ser salvo, como ladrão da cruz. Nada de religião, de igreja, e discursos lindos, bonitinhos, que amassageiam os ouvidos, e tentar vomitar quando eu ouço essas coisas. Isso não é cristianismo, isso é humanismo. Como é que se pode criar um cristianismo, digamos, de segunda instância, um cristianismo melhor, se nem as bases humanistas são sequer identificáveis? É sim, meu irmão, é Jesus. A humanidade do homem é Jesus. É viver os princípios de Jesus. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Mas, infelizmente, o sistema religioso tomou tudo isso para si. Tirou o direito das pessoas serem casa de Deus. Eu até ouvindo os seus vídeos, defendendo a igreja como casa de Deus, isso é pernicioso à alma, meu irmão. Que casa de Deus é o ser humano. Uma vez as igrejas, tirando isso do ser humano, deixou elas vazias, elas foram para a droga, para o crime, para o roubo, para a corrupção, para a política, para se corromper. Por isso que o mundo está corrompido. Porque o sistema religioso roubou esse direito do ser humano. Diz, quer Deus, tem que buscar na igreja. Você não pode ter Deus. Quer Jesus, tem que buscar na igreja. Quer ir na casa de Deus, vai na igreja, que você não é casa de Deus. E toda essa mentirada religiosa lá levou a humanidade a um caos. A essa vergonha que a humanidade está vivendo aí e não consegue se ver livre desses problemas. Porque 2000 anos de mentira religiosa, protestante, católica, e todo tipo de religião, que o ser humano se perdeu, a humanidade se perdeu, a culpa é do sistema religioso. Porque não deu ao ser humano o direito que elas tinham de viverem Deus na vida delas. O sistema religioso nunca deixou Deus ser Deus. Então a igreja, falar de humanismo, defendendo o sistema religioso, não condiz com os fatos. Não condiz com os fatos. Então, seja humanista, ame o próximo, mas se você estiver debaixo do sistema religioso, você não consegue fazer isso. Porque nenhuma religião quer isso. Elas podem criar uma ONGzinha, criar uma instituição de fachada, mas é para enganar os fiéis, senão eles param de dar o dinheiro. Mas isso não existe, não. Se existisse, eles venderiam essas arapucas que eles têm hoje aí e ao menos ajudaria o Haiti a construir casa, que até hoje eles não têm casa para morar. E nunca quiseram abrir mão de dinheiro, de grana, nunca quiseram. E os líderes seus, da Batista, da Presbiteriana, da Deus Amor, da Maranata, todos eles estão muito bem, obrigado, graças aos que acreditam nele e os que acreditam no sistema religioso. E te digo, sobre o sistema religioso, eu sou menos bom com eles. Porque tem gente aí que deveria ser mais duro com eles. Entendeu? Para mim não tem acordo com o sistema religioso. Amo o Senhor, um prazer maravilhoso. O senhor deve ser um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso. O senhor deve ser um bom cristão. Mas deveria estar seguindo a Jesus, seu sistema religioso. Eu gostaria muito, se um dia me convidasse, Paulo, quer fazer um hangout? Pra gente conversar, bater um papo aí? Para as pessoas pegarem as nossas discussões e verem os pontos que você, Paulo, está errado, os pontos que eu estou errado, e a gente entra em um hangout para conversar, para ver, e deixa as pessoas refletirem, mas a gente vai impor, como os protestantes sempre fizeram. O catolicismo impôs o catolicismo no mundo, conseguiu. Os evangélicos veio e impôs o protestantismo e sobre os católicos. Os católicos cederam. Não tem que impor nada. Nós temos que discutir abertamente e as pessoas tirarem suas conclusões. E elas verem se elas querem seguir o sistema religioso ou querem Jesus ser um sistema religioso. Então, é o convite que eu deixo para o Senhor. Que alguém possa ser humanista, depois passar a ser um iluminista e depois ser um homem cristão, muito bem.
mas ser um homem ou mulher cristão. Bater no peito diz que eu sou o cristão do novo sistema, mas não tenho nem sequer os princípios humanistas. Eu não acredito nesse novo sistema, não. Uma mentira. Eu só acredito seguir e uma incoerência. Jesus. O resto é resto. Então fica aqui o desafio. 3 perguntas bastante fáceis, de uma resposta bastante fácil. Espero que pela segunda vez agora isso seja respondido. Eu tenho essas perguntas e eu tenho as respostas todas possíveis que alguém possa dar. E eu tenho em mim o significado dessas perguntas e o significado de qualquer resposta, porque eu sei que eu estou falando de uma coisa verdadeira, de uma coisa que não é uma falácia, não é um pressuposto, é um fato real, constatado, constatável, documentado e de domínio público. Então, eu espero receber uma explicação porque das 3 perguntas que eu acabei de fazer. Qual é a explicação para isso? Eu acho que esse vídeo... Deus abençoe a todos, tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Eu acho que esse vídeo, algumas perguntas do irmão, devem estar já respondidas, né? Eu acredito que ele vai refletir muito, e aconselho, eu tenho mais aí uns 30 vídeos, que o irmão assista. Eu vou assistir alguns vídeos seus e fazer, refletir sobre isso, como eu já assisti uns 8 vídeos seus, sabia? Só que, refletindo, eu vi que era o que eu pregava quando eu estava alienado ao sistema religioso. E hoje que eu estou liberto, eu vejo que eu falava nisso, porque eu acreditava nisso e achava que era certo, porque eu só reproduzia aquilo que eu ouvia a vida inteira. Mas eu acredito que o irmão vai ouvir alguns vídeos meus, tem também, aconselho que ouça algumas pregações do Caio Fábio, algumas pregações do Ed René Kevitz, algumas pregações do pastor Ariovaldo Ramos, algumas pregações no Evangelho por si, o Paulo Siqueira lá, uma estrangeira no mundo, o blog dela, maravilha, entra lá no blog deles lá do Evangelho Puro e Simples, no Eu Quero Uma Igreja, o Akel da Eu Quero Igreja, quantas coisas eu aprendi com esse pessoal. Nossa, eu sei que eles assistem meus vídeos, também eu assisto os deles, e naquilo que eu estou errado eu vou melhorando, dizendo, poxa, como eu estou enganado nisso, como eu tenho que refletir a minha posição nisso. Mas o sistema religioso se blinda porque não quer a verdade para manter de pé uma coisa que não deveria nem ter existido. Não é bom. Para homens que querem ser verdadeiros, não deve lutar por coisas ruins e perniciosas à alma, não. Eu aconselho, ouça. É bonito. O próprio Rubio do Verdade Ocultas, nossa, os questionamentos deles, as perguntas relevantes, ouça, se estiver errado, debata contra, mostre argumentos contra. Crente ficou de um jeito que só discute com católico porque não conhece Bíblia, porque não lê Bíblia, aí convence os católicos para ir para lá. Mas quando alguém começa a confrontar, eles pulam fora e eu não gosto de hangout, não quero fazer hangout, não quero debater, não quero fazer isso. Caramba, sempre debateu nas ruas, sempre foi para as ruas evangelizar, debater com evangélico, com católico, para converter católico, debater com espírita. Qual o crente evangélico que não gosta de pegar um testemunho, um TJ, né, e dar uma surra de Bíblia nele? Claro, um testemunho de Jeová. Qual o crente que não gosta disso? Até convencer ir para a igreja dele. Aí quando encontra alguém que aponte que o sistema evangélico é a mesma coisa, só muda os meios operantes, aí já fica todo mundo dodóizinho, triste, com raiva, tal, ofendidos. Para com isso. A nossa guerra é bem maior. Só ofende essas pessoas não, meu irmão. As pessoas já me xingaram, já me humilharam, xingaram até mãe, minha gente, levantaram falsos testemunhos, fizeram tanta coisa. Eu não digo essas coisas não. Eu só olho para o alvo, que é Jesus. E não busque fortaleza em nada não. Busque Cristo, busque Ele. Seja livre, se liberte disso, irmão Carlos. E leva sua família ao erro ou engano, não. Porque um dia seus filhos e seus netos vão cobrar do Senhor isso, pai, vô, pai. O senhor nunca percebeu isso? O senhor nunca analisou isso? Eu só reproduzi o que aprendi. Então você está tendo tempo de refletir muito para despertar seus familiares, seus amigos, e despertar aqueles que levou para dentro da igreja, que hoje vive lá achando que isso vive na verdade, mas vive num engano religioso, num engano religioso. Me perdoe também, eu não tenho respeito pelo sistema religioso não, porque eu sei o quanto são mentirosos e tudo que são capazes de fazer.
Toda a vida foi. Antes de Jesus, durante Jesus, pós-Jesus e principalmente nos dias de hoje. E do que eles vão fazer, eu bem sei do que eles vão fazer para defender o sistema religioso. Doa a quem doer, muitos de nós na terra não vamos parar. Esse fenômeno, esse êxodo, Carlos, está acontecendo em toda a face da terra. Eu só tenho pena dos que se decepcionam no sistema religioso e vão para as drogas, para o crime, para o álcool. Mas um dia, eu, inclusive, quero fazer um trabalho nos presídios para alertar eles quem são os culpados de terem colocado eles lá dentro. Quem tirou deles o direito de serem casa de Deus e o direito de terem o Espírito Santo na vida deles. Que está na igreja, né? Deus está na casa do Senhor, como diz vocês mesmos, né? A guerra vai ser muito maior do que vocês imaginam. E eu espero, irmão Carlos, que a gente possa nos encontrar muitas vezes aí em evangelizações. Outro dia encontrei um homem que me viu evangelizando na porta da estação de trem do Brás e perguntou para mim, de que igreja você é? De onde você tirou esse tipo de pregação, esse tipo de maneira de evangelizar? Eu falei, eu sou da igreja de Paulo da Bíblia. Ele disse, não, mas Paulo não tinha igreja. Eu falei, eu também não tenho, então sou da mesma, é da fé. Todos creem em Jesus sem instituição religiosa. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O divisor de águas entre eu e o pecado, entre eu e o mundo, é o temor do Senhor. Não é igreja não é pastor, não é falso pastor, falso profeta, falsos mestres. Não precisa disso não. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Antes, elas não seguirão estranho. Eu sou o bom pastor. Bom pastor é da vida das suas ovelhas. Fora dele, quem é o outro bom pastor que você conhece? Não conheço nenhum. E não são capazes da vida por ninguém, pelo contrário, joga no lixo, na primeira oportunidade que tiver, joga qualquer um crente no lixo, para não magoar a igreja. Tem um caso aqui sério aqui, em Mauá, por exemplo, né? Uma família, 18 anos, ele é pastor. Criou os filhos tudo na igreja. Aí um dia a mulher dele teve um problema no emprego e fez o que não deveria fazer. A igreja, para não se sentir humilhada, não se sentir, como que diz assim, para não vincular a vida dele na igreja, mandou a família embora. É isso aí. Essas bezerras, irmão Carlos, descartam os seus quando elas quiserem. É só não precisar mais. Ou ser uma ameaça de qualquer escândalo, qualquer coisa para ameaçar a permanência delas, eles mandam embora. Por isso que os presídios estão cheios de ex-pastores, diáconos, obreiros, ungidos e tudo mais. E esses vídeos que eu mostrei, que tem tudo em comum, estão cheios do Espírito Santo. Não do Espírito Santo verdadeiro e eterno, mas esse Espírito Santo manipulado, esse Deus manipulado, esse Jesus manipulado, essa igreja manipulada. Esse povo tem que sair dela, povo de Deus. Esse povo de Deus precisa sair dela a passos rápidos e longos. Mas com a paz do Senhor Jesus, e me tenha como irmão em Cristo, não evangélico. Por mais que o Senhor possa até fazer comigo, como eu fiz até com um vídeo seu, desculpe, não chamaria ele de irmão, mas isso não altera os fatos, que o que dá legitimidade a sermos irmãos não é uma igreja querer ou não querer, uma igreja da parte do Senhor, não da parte do Senhor, mas é aquele que crê em Jesus. A crença evangélica nesse ponto aí, de chamar as pessoas de caído e não ter como irmão, é crença evangélica. Isso não é fé não, isso não faz parte do verdadeiro evangelho, não faz parte desses princípios humanistas, esses princípios cristãos que o senhor acabou de dizer não. Os princípios de Jesus é maravilhoso, mas o sistema religioso ele faz de tudo para ser dono até disso, né? A quem não der a paz do Senhor vai para o céu, a quem não der a paz do Senhor e não obedecer vai para o inferno. Isso é crença, são crenças dessas igrejas, não de Cristo Jesus. Com a paz do Senhor Jesus e firme na fé. Amém? E até breve. Eu espero que o senhor me convide a um hangout, a gente bater um papinho, conversar. E se um dia vier em São Paulo, está convidado à minha casa, eu farei de tudo para buscar no aeroporto, levar e mostrar um pouquinho de São Paulo. E mostrar também até a realidade religiosa aqui em São Paulo. Eu faço questão de toda alegria. Minha casa está aberta ao Senhor. Com a paz do Senhor Jesus. Amém?